Olá pessoal, a nossa aula hoje, Sociologia, nós vamos trabalhar o tema Poder, Política e Estado. É interessante que façamos um breve relato sobre maneiras ou formas de governar adotada por alguns ex-presidentes do Brasil. Nesse momento, eu vou destacar especificamente a gestão de Fernando Collor de Mello. Este que foi presidente do Brasil e durante a sua gestão ele governou sempre fazendo uso de medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são inconstitucionais. E no caso, elas são também impopulares. Elas são chamadas de provisória porque não tem peso legal, porque são por um determinado período, como o nome já diz. Não são legais, são formas adotadas antidemocrática, uma vez que não existe uma consulta popular, não existe uma aprovação parlamentar. Então é uma imposição. A outra forma de se governar legalmente, democraticamente, é através das PECs, os projetos de emenda constitucional. Como o nome já diz, emenda, é uma emenda à lei. Digamos assim, é um complemento a uma lei que já existe. É uma extensão daquela lei. Então essa é uma maneira democrática de se governar, né, através das PECs. A partir de agora, nós vamos definir poder, política e Estado. Poder o poder é a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outras pessoas. A política ela é vista como um meio pelos quais um grupo se organiza e exerce ou conquista o poder. Então vocês vejam que existe aí passos, né? Existe uma organização conforme nós conhecemos muito bem os partidos políticos, os partidos e os políticos se organizam, fazem uso de determinados instrumentos, técnicas, para alcançar, né, para se chegar, para exercer o poder. O Estado é um modo específico de exercício do poder. As sociedades modernas, elas se organizam, na sua maioria, na forma de Estado constituinte. Agora, as sociedades tradicionais, elas não se organizavam na forma de Estado. E há também outras formas de pensamento, outras correntes de pensamento, que defendem a existência da sociedade, a exemplo do pensamento anarquista, sem a presença do Estado, em que são as pessoas de forma conjunta que discutem, que debatem e que buscam resposta para os seus problemas de uma forma conjunta. O poder, que nós vamos nos deter a isso, nas próximas aulas nós vamos trabalhar política e Estado,
Então, o poder, segundo Max Weber, ele diz o seguinte, ó: o poder refere-se à imposição da vontade própria numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. Então, seguindo ou refletindo sobre esse conceito de poder de Max Weber, nós podemos entender que nas nossas relações sociais, com instituições, com a coletividade social, nós estamos sempre mantendo relações de poder. Essas relações de poder, elas podem serem implícita ou explícita. Eu vou citar, por exemplo, a família. A família, nós temos uma hierarquia de poder, aonde os pais, eles têm o poder, em alguns momentos são determinantes. E esse poder, ele pode ser exercido de forma direta ou indireta. Na sua forma direta, o pai, o pai, ele determina, digamos que o filho foi convidado para uma festa. E o pai concede, libera-o para a festa, mas ele determina o horário. Você vai, mas você tem que retornar para sua casa à meia-noite. Então o jovem sai e quando é à meia-noite ele retorna, porque existe uma determinação, existe um poder determinante. Essa forma de exercício do poder, ela é direta. Mas também, conforme vocês já sabem, existem determinadas normas, determinadas regras, que elas não estão escritas e que não precisam serem determinadas. Mas a família, ela já subentende que existem aquelas normas e que aquelas normas, elas devem serem obedecidas. Então, mesmo sem a determinação do pai ou da mãe, o jovem, o segundo exemplo, ele vai para a festa, mas ele retorna à meia-noite, uma vez que ele sabe que existe na sua casa determinadas regras de conduta que têm que serem obedecidas. Então aí é o exercício do poder de forma indireta. Outro exemplo que nós podemos citar é o caso em uma empresa, o empresário. O empresário, ele determina determinadas regras que vão direcionar ou que vão organizar a conduta dos seus funcionários, dos seus empregados, dentro dessa fábrica. A questão governamental também nós podemos citar como um exemplo de exercício do poder. O prefeito, por exemplo, digamos que ele determine que uma determinada área, ela será, a partir de então, utilizado como estacionamento. Determinadas vagas são destinadas a pessoas com déficit físico ou a idosos. E a sociedade passa a obedecer isso sem reclame, sem contestação. Então aí são formas de exercício do poder.
Nós vamos conversar um pouco agora sobre as formas de exercício do poder. Então nós temos o poder econômico. O poder econômico ele se baseia na aquisição de bens materiais, de meios de produção. E esse poder econômico, ele sugere, né, ele é determinado através de regras de condutas que regem o funcionamento interno da empresa, em que todas as pessoas estão subordinadas a essas determinadas regras de conduta. O poder ideológico são as formas de dominação que se serve de ideias, né? Que se serve de ideias ou informações para determinar comportamentos. É o que nós temos, o que a gente tem presenciado nos últimos tempos em relação à grande mídia brasileira. As ideias, as informações, elas são dadas de modo a influenciar, a determinar comportamentos. A Rede Globo no passado recente, muito criticada pelos simpatizantes do PT, que a Globo, segundo eles, não expunha os fatos como de fato eles eram. Hoje nós já temos no governo atual aquele grupo que diz que a Globo, que não se deve assistir a Globo, porque ela é influenciadora, porque ela faz oposição à atual gestão presidencial. Seguindo outros exemplos, né, nós sabemos que a grande mídia representativa do poder ideológico, ela influencia sobre moda, sobre comportamentos e etc. Então, esse poder ideológico ele é exercido, né, através das ideias, através das informações, para conseguir influenciar sobre comportamentos. E o poder político, né? O poder político ele se vale de instrumentos e técnicas para influenciar a conduta das pessoas. Vocês observem a forma, né, como se organizam os partidos políticos e os políticos, né? Usam a oratória, né, o discurso, fazem uso de instrumentos diversos para alcançar o poder, né, para influenciar sobre a sociedade e assim alcançar o poder e exercê-lo, né? Agora nós vamos discutir um pouco sobre o poder legítimo e as formas de dominação. O poder, ele pode ser legítimo ou ilegítimo. O poder é legítimo quando o grupo social que está submetido a ele não contesta, aceita. Então, essa é uma forma de dominação legítima, onde não há contestação dos dominados perante
os dominantes. Ele é ilegítimo quando há essa contestação, quando esse poder é imposto, quando ele não é aceito por a classe dominada. Formas de dominação. Nós temos as formas de dominação. Segundo Max Weber, são 3 formas de dominação pura e simples: a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal. A dominação tradicional consiste na crença em instituições e regras que são transmitidas de geração para geração, conduzidas por indivíduos, baseados na crença, nas tradições, e utiliza como forma de manter esta dominação. Nós temos exemplo disso, né? Um exemplo claro disso são os coronéis aqui no Nordeste, em que a crença, as tradições fizeram com que esse domínio ele se mantivesse por um longo período. A outra forma de dominação ela é chamada de carismática, e ela é estabelecida quando os dominados acreditam, né, têm a crença de que determinadas pessoas possuem qualidades excepcionais e que por isso são superiores aos demais e podem exercer o poder dando de forma inteligente, hábil, melhorando a qualidade de vida de todos, né? São pessoas que são vistas pela sociedade como pessoas muito hábeis, muito inteligentes, né? Com qualidades excepcionais. E a essas pessoas são oferecidos, né, o domínio do poder, nessa crença de que eles são capazes de resolver problemas, né, que assolam a sociedade. Essa forma de dominação, ela é visivelmente perigosa, porque quando há esse respeito, quando há essa admiração, essa supervalorização de alguém pela sociedade, facilmente há um desvio de conduta e as políticas públicas de interesse social, né, voltadas para o bem comum, geralmente elas ficam à parte e acontece aqueles desvios de intenções, aqueles desvios de recursos, né? E entra os interesses próprios, como nós já vimos aqui no Brasil. Nós temos muitos exemplos que condizem com essa realidade. O caso de Getúlio Vargas, o caso recente de Luiz Inácio Lula da Silva, em que a credibilidade social atribuída a esses cidadãos foram enormes, né? E os resultados eles não foram aqueles esperados. A outra forma de dominação é a dominação racional legal. Ela é fundamentada em normas e regras, né? Aceitas pela sociedade. São regras, são normas que são instituídas de forma legal
através de projetos analisados, discutidos, votados e aprovados na Assembleia, na Câmara dos Deputados e Senado, e sancionado pelo presidente. Então, ela é uma forma legal e a relação entre Estado e sociedade é uma relação impessoal, isto é, a administração ela não pode ser voltada para determinados grupos sociais ou para determinadas pessoas.